Sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de inscrever-se no canal, dê o seu like aí e aperte no sininho para que você possa receber as nossas futuras notificações. Hoje nós vamos tratar sobre o tema: o que fazer na angústia. Vivemos tempos de angústia, pessoas passam problemas, nós passamos problemas, são coisas inesperadas que tiram a nossa paz, tiram o nosso sono. Lá em 1 Samuel, no capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 20, que diz o seguinte: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos, 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu, e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado dos queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Caleb pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 homens que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Então nós temos aqui uma história que aconteceu com Davi. Davi a essa época não era rei. Pelo contrário, ele estava fugindo do rei Saul. E nessa sua fuga, Davi havia amealhado, ele havia influenciado 600 homens a segui-lo. Então eles praticamente viviam como mercenários.
E nessa época eles estavam a serviço dos filisteus. E Davi morava numa cidade chamada Ziclag, era o nome da cidade. E há 10 dias ele estava fora dessa cidade. Ora, nessa cidade ficavam as esposas, os filhos, os parentes de Davi e daqueles 600 homens. E eles, no seu retorno, levaram cerca de 3 dias para retornarem aos seus familiares. Só que quando eles chegam no local, não há mais cidade. Havia um grupo terrorista de nômades, na época, os amalequitas. Eles eram os piratas do deserto. Eles haviam invadido essa cidade, Ziclag, haviam levado escravas e escravos, as mulheres e os moços, e queimaram a cidade toda. Então observe só o trauma psicológico que Davi e todos aqueles 600 homens tiveram ao retornarem a sua cidade e não encontrarem nem a esposa, nem seus filhos. Então o texto fala que a angústia foi grande. É muito interessante que o versículo diz, no verso 4, que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Ou seja, o choro foi grande. Então eles choraram, lamentavam, a tristeza invadiu a vida de cada um daqueles homens. Eles praticamente foram dominados pela perda. Ora, isso acontece com muitos de nós. Nesse momento, quem sabe, se você que está me ouvindo não está passando pelo mesmo aperto, por angústia, tristeza, solidão, desesperança, chora, não sabe o que fazer, consequência de uma notícia que te abalou, exatamente como aconteceu aqui. Esses homens voltavam alegres porque iriam reencontrar com os seus familiares. Mas quando chegam lá, não tem mais familiares, não tem mais esposa, não tem mais filhos, eles não sabiam o que havia ocorrido com eles, ficaram extremamente preocupados. O que esses terroristas do deserto iriam fazer com as suas mulheres, com seus filhos. E a tristeza tomou conta de todo aquele acampamento e só fizeram chorar. Choraram muito, até que depois de muito chorarem, o texto logo embaixo diz que aquele povo voltou-se contra Davi, porque ele era o líder. E começaram a colocar a culpa sobre ele. E ameaçaram apedrejar Davi. Então a pressão sobre Davi foi maior. Meus queridos, a gente sofre muita pressão nas nossas vidas. É pressão financeira, é pressão familiar, é pressão de amigos, é pressão no trabalho. Tem pessoas que não suportam essas pressões e muitas vezes até tiram a vida. A gente vê praticamente todos os dias notícias de pessoas que suicidam, fruto de pressão. Outras acabam tornando-se dependentes de remédios, porque não conseguem mais encarar a vida sem estarem dopadas. Não estou dizendo que é errado você tomar remédio não, viu? Eu só estou falando as consequências que as pressões trazem sobre a nossa vida. E esse homem, Davi, ele sentiu essa pressão sobre a vida dele, ele sentiu essa grande angústia sobre a vida dele. Aí é muito interessante o que ele faz para resolver o seu problema. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar com você. O que fazer no dia da angústia? Eu devo ir ao médico? Sim, você deve ir ao médico. Eu devo tomar um remédio lá que o médico me passa? Sim, você deve tomar um remédio que o médico te passa. Eu devo procurar um profissional que ajude a equilibrar a minha mente, a minha alma? Sim, você deve procurar esse profissional. Mas, principalmente, você deve fazer o que esse homem Davi fez. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Todos estavam amargurados, todos estavam tristes, mas nenhum deles tomou uma posição, uma atitude que pudesse restaurar a mente, que pudesse trazer de volta a fé e a esperança. Mas Davi tomou essa atitude. O que ele fez? Ele foi orar, ele foi conversar com Deus. Meus queridos, quando a gente fala assim, orar, conversar com Deus, parece algo assim tão abstrato, mas não é. A oração não é abstrata.
A oração nada mais é do que você expor a sua tristeza, do que você chorar aos pés de Deus, do que você falar para Ele o que você está sentindo e crer que Ele está te ouvindo e que Ele vai te responder. Salmos, capítulo 50, versículo 15, diz o seguinte, grave bem esse salmo. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então é um salmo que mostra que Deus responde a tua oração, que Ele conhece a tua angústia, e foi isso que Davi fez. Ele foi orar ao Senhor, e ele fez uma pergunta a Deus. Ele disse, Senhor, o que é que eu faço? Eu vou atrás desses terroristas? Eu vou atrás desse bando? Ou eu fico aqui quieto? O que é que eu faço? E diz o texto que Deus respondeu a ele. Deus disse, vai, pode ir, que eu vou te dar, eu vou te restaurar tudo aquilo que levaram. Tu vai ter de volta o que é teu e muito mais. Essa promessa é para cada um de nós também. Você que está triste, né? Você que tem perdido a esperança, você que tem tido perdas na tua vida, perdas financeiras, perdas familiares, perdas afetivas. Acredite nisso. Ore ao Senhor. Diz para Ele o que está acontecendo na tua vida. E com certeza Ele vai te responder. É um texto que mostra isso. Quando Davi recebe essa resposta de Deus, ele se reanima. A fé e a esperança dele são restauradas. E quando a fé e a esperança dele são restauradas, ele reúne os 600 homens, ele fala para os 600 homens a mensagem de Deus, e ele consegue reanimar também aqueles homens. Olha, quando nós somos restaurados na nossa fé, quando o Senhor traz de volta a nossa esperança, nós nos tornamos canal de bênção, canal de restauração para as pessoas que também convivem com a gente. E Davi reúne aqueles 600 homens e eles saem atrás dos amalequitas. Eles têm apenas um dia para se reagrupar, para se reanimar, pegar suas coisas, sua bagagem, cansados, e vão atrás dos amalequitas. Na sua caminhada, eles recebem um sinal de Deus muito importante. A história que nós lemos agora conta que no caminho eles encontram um homem moribundo. Estava já 3 dias sem comer e sem beber. E esse homem era escravo de um dos amalequitas, que foi deixado pelo caminho para morrer porque estava doente. Então, na sua caminhada, Davi ele resgata esse homem. E quando ele resgata esse homem, ele dá alimento, ele dá água. E esse homem torna-se uma fonte importante de informações para ele acerca do inimigo que ele estava perseguindo. Aquele homem passa a Davi informações valiosas. Ele diz, olha, eu sei onde eles estão, eu sei onde eles vão acampar, eu sei a direção que eles estão seguindo, eu sei quantos eles são, eu sei o armamento que eles têm. Então observe como Deus, através desse homem, ele reanima, ele mostra a Davi e aqueles 600 homens que Deus os estava conduzindo no caminho certo. Na nossa oração, no nosso clamor, na nossa intercessão a Deus, sempre o Senhor nos dá sinais de que Ele está nos conduzindo para o caminho certo. Basta você ficar atento, basta você ter fé, você acreditar. Basta você não deixar a sua audição ou a sua visão espiritual apagadas. Fique atento. Então, Davi, ele vai com aqueles homens. O texto diz que alguns cansaram, 200 homens cansaram, ficaram pelo caminho. Apenas 400 continuaram essa caminhada na nossa busca por aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. A nossa fé, ela exige perseverança. Que você suporte, que você espere, que você não fique pelo caminho. Então os 400 restantes foram atrás dos amalequitas, encontraram aqueles homens largados, acampados, fazendo festa, totalmente sem defesa. Davi ataca aqueles homens, recupera as mulheres, recupera as crianças, os adolescentes, os jovens, fica inclusive com os despojos que os amalequitas
haviam tirado de outros povos. Ou seja, Davi, ele traz de volta o que era dele e muito mais. Exatamente como Deus havia dito aí. Então, creia. Se você está no dia da angústia, não perca a tua esperança. Não desista, persevere. Nesse momento, busque a Deus. Fala com Ele, Ele é teu Pai. Ele vai te ouvir. Ele vai te livrar. Ele vai te responder. E vai te restaurar aquilo que por direito é teu. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou orar pela tua vida. Entrega agora o teu coração ao Senhor. Fala com Ele. Independente de como você está agora, Ele vai te ouvir. Creia nisso. Senhor, nesse momento, Pai, nós te buscamos. Nós intercedemos por Ti. Conforme, Senhor, diz a Tua palavra, lá no Salmo 50, verso 15. Se no dia da angústia tu me clamares, tu me buscares, eu vou te abençoar, eu vou te libertar e tu vais me glorificar. Nós agora tomamos posse, Pai, desse versículo para as nossas vidas, para a tua vida, e que se faça agora, dessa maneira na tua vida, na nossa vida. Que o Senhor ouça agora a tua oração, que o Senhor ouça agora o teu clamor, as tuas lágrimas, o teu choro, e que o Senhor agora te dê a bênção, te dê a vitória, te dê a restauração. Recebe agora em nome de Jesus. Sente agora o Senhor te responder. Toma uma atitude de fé e diz: eu vou perseverar. Eu não vou deixar que as circunstâncias, o dia a dia, roube a minha fé e a minha esperança, mas eu vou esperar no Senhor, porque eu creio na palavra dele. E que se faça conforme a tua fé. Se tu estás doente, que o Senhor te cure. Se a tua doença é na alma, é no espírito, que o Senhor te dê muita paz. Se estás sendo oprimido por sombras, por seres malignos, que sejam afastados da tua vida em nome do Senhor Jesus. Que Jesus, Ele tome posse da tua vida por completo. E que Ele reine na tua vida e na tua casa. E que tu seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém.